Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Amém. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Vamos reagir, povo. Quero convidar você a abrir a escritura no texto de João, capítulo 10, Evangelho de João. O pastor Camargo pediu para vocês sentar, mas eu peço que vocês se coloquem em pé de novo. João, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 18, eu vou ler aqui na minha Bíblia, vai aparecer projetado aí, mas preste atenção na leitura do texto, e logo em seguida vou estar orando. João, capítulo 10, texto muito conhecido de todos nós, do verso 1 ao verso de número 18. Diz assim a santa palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar? Pai, obrigado pela leitura desse texto bíblico, esse trecho tão importante para a história do cristianismo, mas, ó Deus, um texto que precisamos nos debruçar sobre ele, buscar instrução, direcionamento, buscar, ó Deus, da palavra do Senhor, do pão nosso espiritual para nossas vidas. Já participamos de vários cultos hoje e o Senhor bondosamente falou no culto das 8h30, no culto das 11h, e tem falado aqui na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, mas também em tantos outros lugares onde a Tua palavra tem sido pregada com fidelidade, e nós, ó Deus, agradecemos ao Senhor por isso. Mas mais uma vez, nós nos achegamos a Ti, confiadamente, pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, e nos apresentamos diante do Senhor, ó Deus, com um coração repleto de expectativa, que é diferente de ansiedade, ó Pai. Nós temos expectativa, esperança de ouvir o Senhor falando conosco, porque carecemos de ouvir da Tua voz. Para onde iremos se o Senhor não nos conduzir? Para onde iremos se o nosso sublime e maravilhoso pastor não nos orientar? Pai, o texto fala da voz do bom pastor, ó Deus, e nós sabemos que essa voz ecoa através de pastores, da liderança, de homens e servos do Senhor que falam de Ti aqui neste mundo. Mas a voz que queremos ouvir, ó Deus, é a voz do único e sublime pastor, que é o pastor das nossas almas. Assim, nessa noite,
Quando nos reunimos aqui para ouvir a Tua palavra, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, pastoreia o nosso coração. Muitas vezes chegamos aqui, ó Deus, machucados, muitas vezes chegamos aqui, ó Deus, com algo na nossa alma que não deveria estar ali, e às vezes as pessoas não sabem. Chegamos aqui, ó Deus, no culto, ó Deus, com mazelas, com crises, ó Deus, com coisas mal resolvidas, até com prisões da nossa alma por pecados que não foram confessados. E, ó Deus, o Senhor é aquele pastor que conhece, que sonda, que vê e que tem poder de libertar, tem poder de consolar e tem poder, ó Deus, de nos conduzir pelos pastos verdejantes. Assim, ó Deus, abençoe a Tua igreja nessa noite na meditação da Tua palavra e que possamos, ó Deus, mais uma vez, pela graça do Senhor, sermos edificados. Portanto, a mim, pregador do dia de hoje, ó Deus, ó Pai, derrama graça sobre a minha vida, capacita-me, ó Deus, em Ti, que diminua eu e que o nome do Senhor seja glorificado, ó Pai, e que ao final deste culto, ó Deus, possamos todos nós, ó Deus, sair daqui glorificando o nome bendito do Senhor. Assim, ó Deus, cuida da Tua igreja, fala ao nosso coração, perdoa os nossos pecados, como nós já falamos aqui durante a liturgia, e conduze-nos, ó Deus, essa é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero pensar com os irmãos aqui nessa noite acerca do seguinte tema: a personificação da graça. Jesus, o nosso bom pastor. A personificação da graça. Sem sombra de dúvidas, meus irmãos, esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, porque nós temos aqui um texto onde nós temos um discurso, uma pregação de Jesus, onde ele está falando sobre essa temática do bom pastor. Mas antes de focar aqui no tema, eu quero só começar aqui elucidando com vocês o quanto que o livro de João é um livro importante. É um dos livros que realmente são profundos por conta da perspectiva que João tem ao escrever aqui o seu livro. João, um apóstolo amado, João que foi um dos discípulos de Jesus, este João que não é o João Batista, é o João discípulo, um dos discípulos mais novos de Jesus, um dos discípulos também que foi o mais longevo, na verdade, né? A gente vê ele lá na ilha de Patmos, e ele também é o autor do livro de Apocalipse. E nós temos aqui João, ao escrever esse livro, uma perspectiva muito evidente no seu livro, na sua narrativa, que aparece, inclusive, muito clara em toda a narrativa dos capítulos do Evangelho de João. E o propósito está muito claro, sempre aparece ali no finalzinho. Ele diz assim: e muitos creram. E assim essa história foi para que creram, para que crescem, para que as pessoas pudessem crer. E ele vai dizendo isso o tempo inteiro. O tempo inteiro ele coloca essa conclusão. Muitos creram, muitos ali creram, muitos vieram a crer. O final do seu livro ele diz isso. Olha, este livro é para que as pessoas creiam em Jesus Cristo. Muitas outras coisas foram feitas, mas isso que foi escolhido aqui é para que creiam em Jesus. Nós temos um evangelho, um livro, um evangelho, né, dos evangelhos, extremamente evangélico, extremamente voltado para a mensagem das boas novas, extremamente proclamador da boa notícia, com um objetivo evangelístico. Esse é o Evangelho de João. Na verdade, eu amo ouvir histórias de conversões nos evangelhos, mas existem lindas histórias de conversão, especialmente no Evangelho de João. Várias histórias dos Gideões aqui, o Dr. Tambellini gosta muito dos Gideões, conheço algumas histórias bonitas de gente que se converteu, ou foi alcançada por Cristo, lendo o Evangelho de João por conta da dinâmica direta e evangelística do autor. Mas essa não é a única forma de você ler o Evangelho de João. Existe uma outra forma de ler o Evangelho de João, e é a minha proposta aqui para você nessa noite, que é você entender uma narrativa que vai em paralelo com essa narrativa que João traz, que é a narrativa do crer. Sim, essa é a primeira coisa, e todos os textos estão nessa perspectiva. Mas uma outra perspectiva é que João, de maneira muito intencional e evidente, ele apresenta Jesus como o bom pastor o tempo inteiro no livro. Se você pegar o capítulo 10 de João, você vai ter aqui um discurso que Jesus faz e que, olha só aparece aqui. Você não tem esse discurso aparecendo nos outros 3 evangelhos. E, para mim, pelo menos, curioso da Bíblia, isso para mim é muito interessante, porque a expressão que a gente usa para Jesus de o bom pastor, ele é o bom pastor, é tão comum para nós que parece que é uma coisa que era dita o tempo inteiro. Não, meus irmãos.
No Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, você não tem Jesus fazendo essa pregação, ou esse texto, ou esse termo sendo trazido a Jesus. É João, quando escreve o seu Evangelho, no capítulo 10, que vai trazer essa oratória, esse momento dessa pregação de Jesus, em que ele vai trazer essa temática sobre ele ser o bom pastor, e isso causa um impacto gigantesco na vida das pessoas. Tanto é que nós, o tempo inteiro, usamos esse termo para Jesus. E é aqui que Jesus puxa para ele essa nomeação, esse título para si, dele ser o bom pastor. Mas eu quero, diante disso, e apresentar o capítulo 10 como, e eu às vezes uso essa expressão, depois eu acabo não explicando, mas o capítulo 10 de João é uma chave hermenêutica. É a chave que você usa para abrir. Quando você usa uma chave para abrir algo, capítulo 10 de João é a chave que você usa para entender o Evangelho de João inteiro. O que João está querendo dizer no seu Evangelho? E eu quero propor, então, para nós pensarmos aqui em 3 áreas aqui nesse texto, de várias que poderíamos falar. Na verdade, todo o capítulo 10, Jesus vai falar sobre ser o bom pastor, mas eu vou ficar aqui hoje até o verso 18 e fazer aqui 3 apontamentos, ou 3 áreas que eu vejo a personificação da graça aqui para nós pensarmos nessa noite. E a primeira delas é uma redefinição. Do verso 1 ao verso 6, eu quero apresentar para vocês a personificação da graça no conceito de uma redefinição. Ou, às vezes, o pessoal não gosta dessa expressão, né? Mas a gente poderia usar a ressignificação de um termo, tá? Mas eu vou usar a redefinição aqui. Veja o que diz do verso 1 ao verso 6. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 6 é importantíssimo, diz assim: Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Bem, é muito legal essa narrativa, e vocês já perceberam que eu sou empolgado com ela, né? Ou devem ter percebido. Porque aqui, João vai acrescentar, nós não sabemos se aconteceu ali cronologicamente certinho, como João está colocando aqui na narrativa, mas houve um momento no ministério de Jesus em que ele começa a trazer o ensinamento. E ele vai ter um ensinamento amplo, mas começa com uma introdução do assunto. E essa introdução do assunto, ele começa falando sobre pastor de ovelhas. Veja, aqui a gente precisa pontuar algo importante. Eu preciso tentar ter a mente do primeiro ouvinte, ou pensar aqui como aquela primeira sentença que Jesus apresentou. Quando eu falo pastor para você já pensa em mim, no pastor Camargo, no pastor Roster. Pastor, opa, qual que é o pastor? Eu mesmo, às vezes eu estou na rua, alguém fala assim, pastor, eu já viro. Opa, está alguém chamando. Ontem eu estava no evento, tinha um monte de pastor, tinha alguns pastores, não tinha um monte, não tinha alguns pastores, alguém gritou assim, pastor, eu já olhei, opa. Aí eu lembrei, opa, não é comigo, não, é o outro, está ali. Porque acaba que a gente, na nossa cultura, já assimilamos para nós, evangélicos, a expressão pastor vinculado ao ofício religioso, o pastor Alexandre. Aqui em São Paulo é o reverendo, né? Os reverendos. Mas você vai para o interior do Brasil, meu amigo, é pastorzão mesmo. É engraçado que aqui em São Paulo, ou algumas de outras religiões evangélicas, falam assim, reverendo, eu posso te chamar de pastor? É a mesma coisa? Bem, não é nosso foco aqui dessa mensagem, mas pastor, na verdade, nosso primeiro é pastor. Reverendo é um título que deram aqui em São Paulo, usa na igreja presbiteriana, mas, na verdade, o que a gente é pastor. Mas, quando eu penso em pastor aqui, eu já estou com várias construções, e estou atribuindo a figura religiosa. É disso que Jesus está falando aqui, do verso 1 ao verso 6? Não. Jesus, do verso 1 ao verso 6, está pegando uma profissão dos seus dias e está introduzindo um assunto, e ele começa a falar dessa profissão descritivamente. Ele começa a falar assim, olha, existe pastor de ovelhas. E o que o pastor de ovelhas faz? Ele naturalmente luta contra ladrões e salteadores. Verso 1, é o que Jesus diz. E ele diz assim, aquele porém que
entra pela porta, esse é o pastor ele tem acesso às ovelhas. O que entra por outro caminho, esse não é. Aí ele diz, o pastor abre a porta, as ovelhas, naturalmente, do serviço do pastor, literalmente, o pastor e ovelha, literal. O pastor ouve, o pastor fala, as ovelhas ouvem a voz, ele chama as ovelhas pelo nome, elas atendem e o seguem. Por quê? Ele mesmo explica, a ovelha está tão ligada no serviço da vida, da lida do pastor, que elas ouvem a voz dele e reconhecem a voz do pastor. E aí ele diz no verso 5, tem um detalhe aqui nessa profissão. E o detalhe é, se alguém chamar as ovelhas, mas não é o pastor delas, o relacionamento entre pastor e ovelha é tão íntimo, que se alguém for lá com a roupa do pastor, com as características físicas do pastor, e chamar as ovelhas, elas não vão, porque elas não vão reconhecer a voz. A intimidade é tão grande, que uma pessoa que não é pastor, se chamar as ovelhas, elas não seguem, porque não reconhecem a sua voz. De modo nenhum, diz ele, vão seguir um estranho. Antes, quando elas ouvem alguém, que pode ter a figura, a roupa, ser parecido, mas se ouve ali a voz de um estranho, o que ele diz? Verso 5, fogem dele, porque elas não reconhecem voz de estranhos. O que Jesus está fazendo aqui, meus queridos irmãos, é descrever a função literal do pastor, literalmente, cuidando de um rebanho de ovelhas literais. E a pergunta é, por que Jesus está fazendo isso? Por que ele introduz esse assunto? E esse assunto é tão... veja, mais uma vez, primeiros ouvintes, primeiros leitores e nós. Você já está acostumado com esse assunto, você já entende. Os primeiros ouvintes não entenderam. Acharam estranho ele trazer esse assunto. Quer a prova disso? Verso 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o porquê. Eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Eles estavam olhando para ele e falaram assim, por que ele está falando disso? Talvez você esteja nessa mesma situação hoje. Por que o pastor Alexandre está falando disso? Por que é que ele está falando disso? Mas aqui nós temos algo, e aí eu defino o meu primeiro argumento com vocês. Jesus está fazendo uma redefinição. Sabe por que Jesus está fazendo a redefinição? Porque nesse contexto aqui, e na verdade se você olha o contexto bíblico de uma forma ampla e geral, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já ouviu essa frase? Maravilhosa, né? Mas uma coisa é ser um rico dono de rebanhos, que eu tenho entre esses rebanhos, que eu tenho milhares de ovelhas e rebanhos e gado, e aí eu tenho gente para trabalhar para mim como pastor, ou os que cuidam dos animais. Essa é uma coisa. Outra coisa é a função de pastor no contexto bíblico, é aquele que está lá diretamente cuidando das ovelhas. Se você olhar para toda a estrutura bíblica do Antigo Testamento, essa figura literal desse trabalho não era visto como algo positivo. E é impressionante isso. Se você pega quando o povo chega lá para José, os irmãos dele, e chegam lá para se encontrar com José no Egito, passando fome onde eles estavam passando, quando os egípcios ficam sabendo que era um bando de pastor, eles falam assim, nossa, esse negócio de pastor é um negócio complicado, um negócio ruim, né? Bando de pastor, isso aí não vale nada. Na verdade, se você pega o próprio Davi, que, de certa forma, vai trazer um novo olhar sobre isso, Davi, quando foi encontrado para ser ungido rei, aonde que ele estava? No serviço que ninguém queria fazer, lá com as ovelhas, abandonado. E aí Samuel pergunta assim, não tem mais nenhum filho não, Jessé? Cadê seus filhos? Ah, tem mais um. Tem mais um que eu deixei, está lá trabalhando com as ovelhas lá, né? É o que ninguém quer fazer, ele é o caçula, é o serviço mais chato que tem, é o serviço mais ruim, colocamos ele lá para ser o pastor das ovelhas. Não manda chamar ele. Pois era justamente esse que Deus estava chamando para ser pastor. Bem, o que eu estou querendo argumentar com vocês aqui nesse tempo é que Jesus está pegando algo e ele está mostrando que esse algo naqueles dias também não era algo de valor.
Ele está pegando algo que, quando você olha para a estrutura bíblica, pastor na Bíblia, a função pastor ali, na verdade, nunca foi uma coisa apresentada como algo no sentido assim, de valor para a função. Você tem ali alguns versículos bíblicos, o Salmo 23 vai apresentar ali que o Senhor é meu pastor, e aí já traz uma apresentação desse cuidado de Deus. Você tem não só no Salmo 23, mas você tem alguns outros textos. Você encontra ali... na Bíblia você tem ali narrativas que falam sobre isso em Ezequiel, promessas de Deus ser nosso pastor, Jeremias, Isaías e Zacarias. Só que, apesar dessas promessas estarem ali, uma coisa é a promessa, uma coisa é aquilo que está no texto bíblico. Na prática, no dia a dia, as pessoas tinham desprezo pela profissão pastor. Bem, ainda hoje, né? Eu lembro quando eu fui falar lá no colégio, que estava terminando o ensino médio, que eu ia fazer seminário para ser pastor. A cara da coordenadora até hoje me é guardada na memória. Como que dizendo o seguinte: sério que um menino inteligente desse vai estragar a vida dele? Não mudou muita coisa. Mas eu quero trazer aqui para vocês algo olhando para esse texto. Jesus está redefinindo, por isso que ele começa introduzindo esse assunto, ele quer redefinir. E aí, o que ele quer redefinir? Ele quer trazer um resgate de algo que estava sendo esquecido, até incompreendido pelos discípulos, porque, veja, deixa eu pontuar isso aqui. Os discípulos que eram religiosos deveriam ser os primeiros a fazer o link. Olha, ele está falando de pastor, Salmo 23. Olha, ele está falando de pastor, Jeremias fala sobre isso. Olha, ele está falando de pastor, Zacarias fala sobre isso. Olha, ele está falando de pastor, Isaías fala sobre isso. Os profetas falaram sobre isso. Não, eles não entenderam. Jesus está redefinindo algo que tinha sido esquecido. E que, inclusive, tinha perdido o valor. Quando eu falo de valor, você sabia que a profissão, a primeira profissão na Bíblia que aparece é a profissão de pastor? Lá no Antigo Testamento, Gênesis, quando descreve a função, no capítulo 4, de Abel e Caim, apesar de Caim ser o mais velho, deveria ser primeiro a profissão de Caim ser descrita, descreve Caim o mais velho, Abel o mais novo. Mas quando vai definir a profissão, descrever as profissões, primeiro vem a profissão de Abel. Abel era pastor de ovelhas. O que Jesus está querendo fazer aqui? Ele está mostrando para nós que ele é aquele poderoso para redefinir algumas coisas. E por que eu quero trazer esse primeiro argumento para vocês? Sabe, eu gosto de Jesus trazendo esse assunto, introduzindo esse assunto de pastor, porque a partir desse discurso tudo muda com o olhar de pastor. E veja, nós aqui hoje somos chamados de pastores por causa desse discurso que Jesus fez, resgatando esse assunto, trazendo sentido para aquilo que era a relação dele com as pessoas, e ele sendo nosso Senhor. Por isso que nós temos o prazer de dizer, olha, o meu pastor Camargo, meu pastor Alexandre, porque na verdade a gente tem o supremo pastor. É por isso que a gente traz essa expressão para nós. Mas Jesus aqui, nesse dia, ele redefiniu isso. A partir daqui ele redefiniu. Ele ressignificou algo que era desprezado. E Jesus tem poder de fazer isso. Eu queria dizer para você que nessa noite, em primeiro lugar, meu querido irmão, que Jesus é aquele que pode redefinir a sua vida. Nós muitas vezes chegamos na nossa caminhada, irmãos, com decisões, com aspectos, com dores, com traumas, com circunstâncias que a gente não está entendendo por que certas coisas estão acontecendo conosco, por que certos problemas nós estamos passando, por que a nossa vida está do jeito que está indo, por que estão acontecendo certas coisas na nossa história. E eu quero relembrar você que Jesus é aquele poderoso para redefinir a nossa história. Basta uma palavra dele, basta uma decisão dele, basta uma ordem dele, e tudo muda na nossa vida, meu irmão. Jesus pode redefinir a sua história. Jesus é aquele que é poderoso para mudar. E aqui nós temos uma mudança de termos. E eu estou só no primeiro ponto, mas eu preciso terminar. Eu acho interessantíssimo, porque a partir de Jesus coisas mudam, né? Até Jesus, a expressão fariseu era um título de dignidade, e pastor era uma coisa desprezada. Jesus muda isso. Começa a chamar fariseu de hipócrita, e agora ninguém quer ser chamado de fariseu. E Jesus começa a chamar aquilo que é desprezado de bom, e fala, pastor, eu sou pastor. Ele não diz, eu sou fariseu, eu sou pastor. E agora o título que a gente usa para definir aqueles que cuidam das pessoas é pastores. Por quê? Porque Jesus é poderoso para redefinir as coisas. Eu quero terminar esse primeiro ponto dizendo, não sei em que momento você chegou aqui da sua vida, mas eu quero te dizer algo importante. Jesus pode redefinir
Jesus pode mudar, Jesus pode transformar, Jesus pode fazer algo novo, Jesus pode agir na sua história. Se você veio em pecado aqui nessa noite, Jesus pode perdoar você e Ele pode mudar a sua vida. Jesus é poderoso para redefinir todas as coisas e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, crendo naquele que tem poder de redefinir absolutamente tudo. Em segundo lugar, Jesus vai fazer uma revelação, e aqui vai do 7 ao 11, uma revelação que Jesus faz. Diz assim, terminou com eles não entendendo. E aí no verso 7 diz assim, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Só até a parte A do verso 11. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, a personificação da graça. Uma graça que se manifesta quando Deus redefine as coisas, Ele pode redefinir a nossa história. Em segundo lugar, uma graça que manifesta com uma linda revelação. E aqui do verso 7 ao verso 11a, nós temos algo que está acontecendo. Veja, Jesus introduz um assunto, ali uma ilustração, uma narrativa de função pastoral, literal, ele descreve algo, ele descreve uma profissão, e aí o pessoal fica sem entender. Por que ele está querendo dizer isso? O que ele está querendo dizer com isso? Por que ele está falando isso? E a partir do verso 7, Jesus começa a dizer e a trazer algo. Ele diz assim, em verdade vos digo, eu sou o pastor das ovelhas. E lá no verso 11, eu sou o bom pastor. Ele começa, do verso 7 ao verso 11, a explicar o que ele está querendo dizer. Mas ele explica trazendo significado àquilo que ele estava falando. Ele usou aquela ilustração e agora ele vem e começa a trazer o significado. E aqui nós temos uma linda revelação, que é o meu segundo argumento com vocês. Que revelação é essa? Jesus, ele vai então fazer essa mudança, ele vai trazer para si aquilo que significa ser pastor. Só que aqui, gente, tem um texto que é magnífico, mas ele é complicado. Nós, enquanto da língua portuguesa, nós, enquanto brasileiros, nós estamos acostumados com metáfora. Metáfora, ilustração, não é uma coisa que é algo difícil para a gente entender. Até mesmo nós que crescemos no ambiente de igreja e que já lemos a Bíblia, que lemos evangelhos, ver uma ilustração, ver uma metáfora, não é uma coisa difícil para nós. Só que, nesse texto aqui em especial, Jesus vai fazer uma coisa que é muito única. Ele vai usar uma característica muito única, que aparece só aqui, que é, na mesma história, ele vai ser o símbolo de duas coisas. Isso para a gente não é muito fácil de entender. Bem, não é fácil nem para os discípulos ali que também não entenderam. A gente está acostumado numa ilustração, fala assim, isso aqui significa isso aqui, aquilo ali significa aquela outra coisa. Mas uma coisa significar duas coisas na mesma história, para a gente é meio estranho. Só que Jesus, ele tem autoridade de fazer isso com plenitude. Vai eu fazer uma ilustração assim, vai dar ruim. Mas Jesus, ele tem autoridade para fazer. E ele começa a explicar, diz assim, olha, eu sou a porta, mas eu também sou o bom pastor. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está usando dois símbolos que ele chama para si, duas figuras que apresentam ele mesmo, duas figuras que apresentam características distintas que significam o fato dele ser o nosso Redentor. A porta significa claramente que nós precisamos entender que nós precisamos seguir e entrar por esse caminho. O pastor significa claramente que nós precisamos ser guiados por ele e ouvir a sua voz. Mas o que isso tem a ver aqui? O que me chama a atenção? Lembra que eu comecei falando que João capítulo 10, eu amo esse texto, porque é um texto que, para mim, é uma chave que explica o Evangelho de João. Jesus está dizendo aqui o seguinte, que ele é o bom pastor, que ele é a porta, que ele vai atrás das ovelhas. E se você olhar bem o Evangelho de João até aqui, sabe o que está acontecendo? João, de maneira proposital, colocou o bom pastor em ação. Preste bem atenção. Aqui no verso 7 do capítulo 10, Jesus finalmente revela, eu sou o bom pastor. O bom pastor vai atrás das ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz. E quando eu digo que é a chave hermenêutica, se você ler todo o Evangelho de João sobre essa perspectiva, sabe o que você vai encontrar no Evangelho de João? O bom pastor indo de encontro a ovelhas perdidas. Pois perceba isso.
Se você abrir em João capítulo 1, você vai ver o encontro de Jesus com alguém que estava com o coração perdido na religião, Natanael Bartolomeu. E Jesus diz para ele assim: eu te vi quando estava debaixo da figueira. E aí a resposta de Natanael é: meu mestre e meu Senhor. Você vai no capítulo 3, Jesus se encontra com um religioso que era líder religioso, mas estava com o coração perdido. E o que Jesus faz com Nicodemo? Jesus apresenta para ele a salvação, e esse homem também é alcançado. Se você vai no capítulo 4, Jesus vai encontrar com uma mulher com a vida totalmente destroçada, totalmente com confusões religiosas na cabeça dela, e Jesus vai ao encontro dela, da mulher samaritana, e vai trazê-la a mensagem de que ele é o Redentor. Você vai no capítulo 8, você vai encontrar a mulher pega em adultério, Jesus vai mostrar que é bom pastor sobre a vida dela. Você vai no capítulo 5, você vai encontrar Jesus no tanque de Betesda, encontrando com alguém que estava preso em misticismo, e Jesus vai ali agir com ele como um bom pastor, resgatando alguém que está preso no misticismo. No capítulo 9, Jesus vai encontrar o cego de nascença, e Jesus vai livrá-lo de toda a vida presa que ele tinha numa enfermidade, mas mais do que isso, numa prisão da alma na qual ele estava passando. Na sequência ali do paralítico no tanque de Betesda, você vai ver Jesus encontrando com o filho do oficial do rei. E o que João está fazendo aqui no Evangelho de João? Ele está revelando no capítulo 10, mas se você volta nos capítulos anteriores, você vai ver o seguinte: olha só, o bom pastor estava indo atrás das suas ovelhas. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu fico maravilhado de ver o bom pastor indo de encontro às suas ovelhas, para chamá-las. E ele mesmo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E sabe o que acontece? Elas reconhecem que sou eu. Ele vai dizer ali na sequência, e está lá no próximo tópico, mas ele diz assim: de modo nenhum vão seguir outro, mas eu ainda tenho outras ovelhas. Aí se você pega a narrativa de João, na sequência, continua por esse olhar. É o bom pastor indo de encontro ao que errou. É o bom pastor indo de encontro aos seus discípulos. É o bom pastor indo de encontro àquele que é tido ali como o cientista do grupo, que é Tomé. Né? E Tomé fala assim: olha, eu só acredito se eu tocar nas feridas de Jesus. Jesus aparece e fala assim: toca aqui, Tomé. É isso que vai fazer você acreditar? Jesus termina o Evangelho de João se encontrando como bom pastor com o Pedro, e resgatando aquela ovelha que estava com o coração machucado. O que João está mostrando para nós é, quando Jesus revela o bom pastor, ele está revelando o bom pastor que cuida e vai atrás de cada uma de suas ovelhas. Toda a estrutura do Evangelho de João é, na verdade, uma estrutura do bom pastor indo atrás dos seus, das suas ovelhas. O que isso tem a ver com você e comigo? Jesus continua indo atrás das suas ovelhas. Amém, queridos? Pode ser que hoje ele esteja falando através da voz desse pequeno servo, mas através da minha voz, ecoando a voz do Supremo Pastor, dizendo: eu não me esqueci de você, eu cuido de você, eu tenho planos para você, vai ficar tudo bem. O bom pastor tem esse poder. Sabe, se nós olhamos para a história das conversões no cristianismo, e são lindas. Hoje estava falando na escola dominical, na minha aula, sobre a conversão da minha família, que eu já contei 1 milhão de vezes, eu não vou contar aqui de novo, porque essa é a ilustração talvez que eu mais repita na minha vida, porque é uma ilustração que enche o meu coração, porque foi o dia que o bom pastor chegou na minha família, na família Antunes, e tudo mudou. Mas não foi assim. Seja você de primeira geração, de segunda ou de terceira, não teve um momento em que o Evangelho chegou lá na sua casa, e na verdade não foi o Evangelho chegando, alguém que fez um movimento, e finalmente você aceitou Jesus. Não, não foi assim. Foi Cristo que foi de encontro à sua família, à sua casa, à sua vida. E no dia que esse encontro aconteceu, tudo, absolutamente tudo, foi transformado. Porque o bom pastor, ele continua indo atrás das suas ovelhas. E sabe o que continua acontecendo? As verdadeiras ovelhas continuam ouvindo a sua voz e continuam seguindo o bom pastor. Até a volta de Cristo, o bom pastor continuará resgatando ovelhas. Louvado seja Deus por isso, porque o bom pastor, diferentemente do pastor Alexandre, que é falho, que é frágil, que é limitado, o bom pastor, meus amigos, você pode rejeitar minha voz,
mas a voz do bom pastor, essa ecoa dentro da nossa alma, e ela tem poder de transformar o nosso coração. Eu lembro, e eu não sei se você já teve essa sensação, mas já tive várias vezes a sensação de estar num culto, pastor pregando, e, de repente, aquela mensagem, falar de algo que absolutamente ninguém sabe, de que ninguém tem ciência, de que eu não comentei com ninguém, e, de repente, aquela exposição, naquele dia, naquela hora, é justamente algo que eu precisava de uma resposta, ou de uma exortação, ou de um consolo, e, de repente, é num culto que eu vejo, por meio de alguém que está sendo ali usado, sem saber que está sendo, o bom pastor cuidando das feridas da minha alma. E quantas vezes isso aconteceu? Porque o bom pastor que chama, ele continua conduzindo as suas ovelhas, porque ele é o bom pastor. Veja, que ele mesmo atribui esse título a ele. Ele diz assim, verso 11, eu sou o bom pastor. Meu querido irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem ninguém que se compare a Jesus. Às vezes nós vivemos um contexto evangelical, em que isso é carnal da nossa parte, né? A gente gosta, eu falei até na última pregação que eu fiz aqui, a gente gosta de comparar pastores, né? A gente gosta de comparar estilos. Eu prefiro estilo A, eu prefiro estilo B, não vou citar nomes aqui não para evitar. Prefiro o estilo C, o estilo C fala mais comigo, porque eu gosto mais da pregação assim, que grita. Eu gosto mais de uma pregação que fala mais baixinho, porque eu sou mais... E a gente começa a ser extremamente carnal, da gente começar a fazer listinha de quem a gente gosta, em detrimento de quem a gente não gosta. E, meu irmão, isso é pecado da sua parte. Porque, na verdade, nenhum desses, o que fala alto, ou o que fala baixo, ou que tem boa retórica, ou que não tem, todos eles são sombra. Nenhum deles, na verdade, serve. Porque o que presta mesmo é aquele que disse sobre si mesmo, eu sou o bom pastor. Meu querido irmão, eu não tenho coragem de dizer que eu sou o bom pastor. A minha igreja de origem se chama Igreja Presbiteriana Bom Pastor. Como eu amo essa igreja? Minha igreja que me enviou para o seminário, né? Porque a gente sempre lembrava disso, sabe? A Igreja Presbiteriana Bom Pastor, por causa do bom pastor, que só tem um. Eu, nesses anos todos de ministério, eu não tenho coragem de falar assim que eu sou bom, porque eu sei as minhas falhas. E para alguém dizer que é bom é porque ele sabe do poder que ele tem. Só Jesus, e ele revela isso. Ele é o verdadeiro, único e bom pastor. E nós estamos seguros em suas mãos, porque ele sim, meu querido irmão, ele tem pastoreado e cuidado de nós, de uma forma que absolutamente ninguém cuidou, nem ninguém cuidará de você. Nós temos um bom pastor, e o nome dele é Jesus Cristo. Em último lugar, uma promessa. E a última promessa aqui, e a promessa está em terceiro e último lugar, me permita apresentar para vocês, a partir do verso 11, diz assim, parte B, olha o que ele diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, é da natureza dele, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Essa terceira parte ela é muito profunda, porque Jesus vai começar a falar de coisas que a gente costuma dizer na teologia, que se chamam a sombra da cruz. Veja, antes da cruz acontecer, antes de Jesus ir à cruz, antes dos eventos da cruz, Jesus já começa a falar sobre esses eventos antecipadamente, e as pessoas, consequentemente, nós hoje entendemos o que ele está falando, mas os primeiros ouvintes não conseguiam compreender aquilo, porque o discurso muda e passa a ser um discurso pesado. Jesus está falando da profissão de pastor, Jesus está dizendo que ele é o pastor, mas agora está dizendo que ele vai morrer. Mas veja, tudo isso que ele está falando, e ele vai repetir, é interessante que ele usa essa característica da repetição. Ele diz que vai sacrificar, ele diz isso no verso 11, no verso 14, no verso 15, no verso 17 e no verso 18. 5 vezes ele repete que ele vai fazer o sacrifício. Só que aqui ele está mudando uma perspectiva.
Porque é natural. Ele está usando uma ilustração no começo, ele está trazendo uma profissão. A estrutura dessa profissão é uma estrutura em que a ovelha é quem serve ao pastor, é a ovelha que fornece lã e carne para o pastor. Em segundo lugar, ele diz, eu sou o bom pastor. Ele se revela, e revela algo extraordinário. Venham para a minha porta que vocês estão protegidos. Passe por mim, vocês vão estar protegidos. Ouçam a minha voz e vocês estarão seguros. Ele diz que ele tem projetos de misericórdia, graça e proteção, segurança e provisão. Mas agora, em terceiro lugar, ele vai avançar para algo que nenhum fez até então. E talvez seja por isso, irmãos, que hoje todos aqueles que se dizem cuidadores de crentes, ou dos que creem, são chamados de pastores. Porque Jesus faz aqui algo único, que nenhum pastor tinha feito, a não ser um pastorzinho que apontou para Jesus. Esse pastorzinho que apontou para Jesus é um tal de Davi, o rei, que virou rei. Mas quando ele era só um pastor, diz a história de Davi que ele enfrentou um urso e um leão para proteger as suas ovelhas. Tirando Davi, você não tem outros registros de alguém que tenha se arriscado tanto. Porque, meu irmão, vamos falar a verdade, né? É bicho. E a minha vida é minha vida. Veio problema, falando da questão literal, apareceu um leão, apareceu um lobo, apareceu um predador. Se você não tiver as ferramentas ali, você não vai encarar um leão no braço, né, gente? Falando aqui do Brasil, você vai enfrentar uma onça no braço, meu querido irmão? Aí tem coragem. Entendedores entenderão a referência que eu fiz aqui agora. Mas você não vai enfrentar no braço, você não vai enfrentar na unha, você não vai enfrentar na sua força. E, naturalmente, você sabe que o custo de enfrentar predadores é um custo alto. Pode ser que a sua vida vá nesse sacrifício. Ninguém faz isso. E Jesus aqui está dizendo o seguinte, olha, diferentemente de ovelhas que são estruturadas para servir ao pastor, eu quero dizer aqui que eu é que vou morrer pelas minhas ovelhas. Jesus aqui vai fazer uma mudança mais uma vez. E ele vai fazer uma promessa. Isso aqui tudo é antes da cruz. Mas isso aqui revela o que está no coração de Jesus. E o que está no coração de Jesus é um profundo amor pelas suas ovelhas. Um profundo amor pelo seu povo. Um profundo amor pelos seus. Um profundo amor que envolve relacionamento, cuidado, amparo. Um profundo amor que envolve o futuro, porque ele olha para o futuro e diz assim, olha, tenho ainda outras ovelhas, não desse aprisco, a mim convém conduzi-las, elas vão ouvir a minha voz, mas eu preciso entregar a minha vida. E ele, ao dizer isso, ele também tem consciência de quem ele é. Ele diz assim, olha, eu vou entregar minha vida, mas fiquem tranquilos, eu vou reavê-la, porque eu tenho esse poder, não sofram. Eu dou a minha vida, mas eu tenho o poder de reassumi-la, porque eu sei quem eu sou, e eu tenho esse poder para fazer essas coisas. Mas veja, o fato de Jesus ter o poder que ele tem, não retira dele a intenção amorosa que ele possui, e é a de morrer pelo seu povo. Eu sempre... E aí, gente, veja, é uma coisa que a gente usa muito no dia a dia, né? Mas eu enquanto pastor de igreja que eu sou, já estou desde 2002, vamos fazer 23 anos que eu sou pastor, agora é dia 15 de dezembro de 2025, vamos fazer 23 anos. Eu já sou mais tempo pastor do que foi tempo ovelha de igreja, e isso me assusta um pouco. Mas... porque eu vejo, gente, como é que eu consegui chegar até aqui, né? Só pela graça de Deus mesmo. Mas, assim, é natural da gente, enquanto pastor, ele falar assim, a minha igreja. Natural, a gente fala assim, vamos ali na minha igreja? Vamos ali, a minha igreja, a igreja do pastor Alexandre, a igreja do pastor Rosta, a igreja do pastor Camargo, a igreja do pastor Silas, do pastor Galo, a minha igreja. Sabe que eu tenho uma certa dificuldade com essa expressão? Porque eu não morri por essa igreja. Na verdade, eu nunca derramei uma gota de sangue por nenhum dos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu, na verdade, só recebi benefícios da igreja até aqui. Derramar sangue? Não. Meu sangue nunca foi preciso ser derramado pela igreja. Eu tenho dificuldade de dizer minha igreja. Eu entendo o contexto que, até se explicar isso, demora, né? Não é esse o meu ponto. Mas o meu ponto é, a igreja tem um dono.
existe alguém que pode dizer: esta é a minha igreja. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Porque ele sim pode dizer: você é meu. Você me pertence. Porque eu entreguei, eu dei a minha vida por você. E ao dizer isso, meu querido irmão, na caminhada cristã a gente se frustra com pastores, a gente se frustra com homens, a gente se frustra com lideranças, a gente se frustra com a gente mesmo, a gente se frustra com a nossa família, a gente se frustra com pai, com mãe, a gente se frustra com o irmão, a gente se frustra com um colega de negócio, a gente se frustra ao longo da caminhada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: aquele que prometeu entregar a vida dele por você, ele cumpriu a promessa. Ele morreu por você, e a gente acredita que no dia em que ele estava ali naquela cruz do Calvário, ele sabia o nome de cada um por quem ele estava morrendo. Ele morreu por mim e ele morreu por você, os eleitos de Deus. Isso é magnífico, meu querido irmão. Isso traz um alento para a minha alma gigantesco. Mas esse mesmo que deu a vida, ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Apareceu aos discípulos, as suas ovelhas, ele foi atrás delas, como eu já falei aqui, ele foi atrás do empírico, que era Tomé, foi atrás dos outros lá todos, foi atrás do traidor, que era Pedro, que cometeu um ato de abandono, e foi restaurado por esse bom pastor. Mas depois de 40 dias, lá em Atos, diz que reunidos os discípulos ali, Jesus sobe aos céus, e quando ele está subindo aos céus, 2 anjos se colocam ao lado dos discípulos e dizem assim: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo que vocês estão vendo subir, vai voltar em glória para resgatar o seu povo, aqueles que ele comprou pelo seu precioso sangue. Salmo 24, irmãos, é um dos salmos mais belíssimos que eu vejo, porque fala assim acerca desse poderoso pastor, que também é rei, mas que é vitorioso, e que prometeu que vai dar às suas ovelhas um repouso seguro. E eu quero terminar essa reflexão com você dizendo para você: meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas deixa eu dizer para você, vai passar. Eu não sei se você está aqui nessa noite, debaixo da sombra do cansaço de um ano difícil, mas deixa eu dizer para você, lembre-se que antes da sombra do cansaço tem uma outra sombra sobre a sua vida, que é a sombra do bom pastor, que cuida de você. Essa sombra se manifesta em momentos como este, em que pequenos pastores falam do grande pastor. Pequenos pastores anunciam aquele que é o pastor do seu coração. E você precisa se lembrar disso, porque às vezes os pastores humanos vão chatear você, vão entristecer você, vão falhar com você. Eu falei dos 23 anos de pastorado, né? Já falei com muita gente. E olha só, vou continuar falhando, porque eu sou assim. Mas eu quero te lembrar uma coisa: o supremo pastor, Jesus Cristo, nunca falhou, não falha e jamais falhará com você. Se o seu coração hoje veio aqui machucado, por algum motivo, lembre-se quem é o seu pastor. Se você chegou aqui nessa noite entristecido por algum motivo, lembre-se quem é o seu verdadeiro e grande e sublime pastor. Se você está aqui na sua caminhada por conta da história cristã e você mesmo está chateado com você mesmo por conta das suas escolhas, deixe o bom pastor curar o seu coração. Ele é especialista em cuidar de corações aflitos. Ele é especialista em libertar corações. Ele é especialista em trazer cura para as almas. Ele é especialista em mudar histórias, porque ele é o sublime e único bom pastor. E o nome dele é Jesus Cristo. Que sobre ele estejam depositadas nossas esperanças, nossos sonhos, nossos corações. E que eu não sei qual é a demanda que você tem para essa semana, mas lembre-se de uma coisa: o bom pastor está com você. Jesus cuida do seu povo e absolutamente nada pode separar o seu cuidado de nós. Eu quero orar por você nesse momento, pedir para Deus abençoar sua vida e orar por você de uma forma especial, caso você queira. E assim, de maneira muito simples, irmãos, muito tranquila.
Às vezes você, essa semana, tem algo na sua vida que você precisa especificamente de um agir de Deus na sua vida, e você quer uma oração específica para algo da sua vida essa semana, para algo na sua história essa semana, algum desafio, alguma coisa que você precisa do bom pastor. Eu queria orar por você nesse momento, para que você, se você quiser, você se coloque em pé onde você está, para orar, para que Deus abençoe você em algo especial que você está precisando da parte de Deus, e você diz assim, eu preciso do bom pastor nessa área, uma área da sua vida, uma área que você queira, nesse momento, apresentar a Deus. Uma área particular sua, da sua história, entre você e Deus, que você queira que, neste momento, o bom pastor possa te acudir na sua alma. Se coloque em pé, por favor, porque eu quero orar com você nesse momento, de uma forma intencional, para algo específico da sua história, algo específico do seu coração e da sua vida. Mais alguém? Oremos. Pai, nós queremos, ó Deus, apresentar ao Senhor as nossas vidas. O Senhor é o bom pastor. O Senhor é aquele, ó Deus, que cuida de nós de uma forma extraordinária e nos apresenta, ó Deus, a salvação por meio do Teu Santo Filho Jesus Cristo. E nós, nessa noite, ó Deus, diante da palavra bendita do Senhor, que nos fala acerca dessa mensagem que Jesus trouxe, trazendo essa revelação, redefinindo algo que estava desprezado naqueles dias e trazendo uma importância tamanha, que desde então, aqueles que cuidam do rebanho são chamados de pastores por causa do grande pastor, aqueles que cuidam da igreja são chamados de pastores por causa do sublime pastor Jesus. Nós aqui nessa noite queremos rememorar isso, que o Senhor é aquele que cuida de nós, que nós somos teus. E, ó Deus, esses irmãos que se colocaram em pé, eu quero pedir ao Senhor, suplicar ao Senhor de maneira especial por eles, algo da vida deles dessa próxima semana, algo da história deles, algo que o Senhor e eles sabem. Porque nessa altura do campeonato de 2025, muitas vezes estamos aqui machucados pelo caminhar, as pernas cansadas, os joelhos trôpegos, o nosso ânimo vai se esvaziando, ou outras coisas mais, às vezes uma decepção, uma tristeza, uma frustração, uma mágoa, às vezes uma expectativa de algo que a gente espera que aconteça. Senhor, eu não sei, mas o Senhor é aquele que sabe. E enviou o bom pastor Jesus Cristo para essas vidas. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor, nesta semana, abençoe esses meus irmãos que se colocaram em pé, de uma forma especial naquilo que eles precisam. E como ministro do Evangelho, eu peço que o bom pastor Jesus possa acudir àquilo que esses irmãos estão precisando, em nome de Jesus. Mas eu quero pedir também, ó Pai, por todos que aqui estão, que sobre nós esteja a Tua bênção, que sobre nós esteja a Tua graça, e que o Senhor nos ajude na demanda da jornada da vida cristã, que é desafiadora, mas que lembremos que nós jamais estamos sozinhos, porque o próprio bom pastor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, e isso traz muita paz ao nosso coração. Seja sobre nós a Tua bênção, ó Pai, é a oração que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.